Meus amados, queridos irmãos, a paz do Senhor. Gostaria de convidar para nós ler o Salmo 37, versículo 25. Fui moço, agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado, a sua descendência mendigar o pão. Esse é o cântico de Davi, a palavra de Deus, Davi cantando louvor a Deus. Fui moço, que fui rapaz, jovem, nunca, agora estou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Por quê? Deus cuida do justo. A Bíblia diz que ele prova o justo, mas não é para reprovar, é para aprovar. Salmo 11, versículo 5. Deus prova o justo. Ímpio não, Deus não prova ímpio. Deus manda fogo, enxofre e vento tempestuoso, diz o versículo 6 do Salmo 11. Agora o justo, Deus prova ele para aprovar. É como um aluno na faculdade, na escola em geral. Tem as provas, não é para reprovar, é para aprovar ele. Deus espera que nós sejamos provados e aprovados por ele. Como Paulo diz que era para apresentar como obreiro aprovado por Deus, quando ele falou para Timóteo. Nós vemos no segundo livro de Reis 4, uma história de uma mulher que chegou para o profeta Eliseu e diz, você sabe que meu esposo temia a Deus. E ele morreu, deixou uma dívida. E agora nós não temos... O credor veio e quer levar meus filhos como escravo para pagar a dívida. Mas o que? Ela diz, teu servo, meu marido, teu servo, se ele temia a Deus, tinha temor, e temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então o homem era sábio. E o que é que aconteceu? Todos nós sabemos que Eliseu diz, o que é que você tem em casa? Declara, diz, a tua serva não tem nada. Não, tem uma vírgula lá, senão uma botija de azeite. Aí Eliseu foi lá e diz, você vai, pega a vasilha emprestada, mas muitas mesmo, e entra para o quarto e coloca, porque o azeite não faltará. A Bíblia diz que ela foi, por isso que a Bíblia diz que é melhor o vizinho perto que o irmão longe. Procurou com os vizinhos vasos, e Eliseu falou, não é pouco, não é muito. E aquela mulher teve fé para procurar muito. Por quê? Ela vendeu o azeite e pagou a dívida. Eliseu diz, você vai, vende, paga a tua dívida e você e seus filhos viverá do resto. Quer dizer, o que é isso? O justo não será desamparado, nem a descendência. A descendência daquele servo de Deus que morreu, deixou a dívida. Passou fome? Foi desamparada? Não. Deus ampara. Oh, que maravilha! Então podemos cantar, Deus ampara o justo. Ele prova, mas ampara. Tem amparo de Deus. A Bíblia fala de um homem chamado Jó, um homem rico do Oriente. Passou por uma provação, mas depois Deus deu ele o dobro de tudo. Sabe por quê? Porque ele temia a Deus, desviava-se do mal. Aleluia. E agora ele ficou desamparado, perder toda a riqueza? Não, Deus amparou ele. Deu ele o dobro de tudo quanto antes possuíram. Porque a Bíblia diz que aquilo que o homem planta, ele colhe. Aleluia. A colheita desse homem aqui que plantou foi o maior milagre. Tá até hoje. A Bíblia diz que o justo fica em memória eterna. Aquele homem, aleluia, ficou em memória eterna. Sabe por quê? O milagre que aconteceu na vida da esposa e dos filhos, da herança dele que ficou. Não foi desamparada, não. Oh, aleluia. Deus cumpre a tua palavra. Ele diz em Jeremias 1:12, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Tem um cumprimento. O que está escrito, Deus garante. Jesus diz, passarão os céus e a terra, essas minhas palavras jamais passarão. Falando de Jesus, falando do Novo Testamento, do Velho Testamento, Deus diz, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O salmista cantou no Salmo 119, versículo 89, para sempre a tua palavra permanece nos céus. E o escritor da carta dos Hebreus diz que era mais poderosa que qualquer espada. Eita glória, 2 segundos. Que corta e divide alma, espírito, juntas e medula e apta para discernir pensamento e intenções do coração. Eita glória! Tudo isso é a palavra de Deus. Então o justo jamais será desamparado. O Salmo 12, versículo 6 diz assim, o justo fica em memória eterna, não é desgraça eterna, não é memória eterna. Esse homem aqui ficou em memória eterna, sabe por quê? Ele morreu, a dívida ficou, mas ele tinha crédito com Deus. É o que o escritor da carta dos Hebreus diz que mesmo depois de morto ainda fala a fé. E Tiago diz que a fé sem obra é morta, então tem que ter obra, que a obra é o fruto da fé. Tem fé, tem obra, não tem fé. Que é isso? Não, Tiago diz que a fé sem obra é morta em si mesmo. E ele ainda fez uma comparação, dizendo assim, como o corpo e o espírito está morto, está mesmo, o corpo e o espírito saiu da morte.
Assim a fé sem obra é morta em si mesma. Então quem tem fé faz obra. A obra, a fé, salvação é pela fé, pela graça, é pela fé. Aleluia. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, então não resolve. Ter fé é aleluia. A graça de Deus é a salvação. A obra é o cumprimento de quem é salvo. Paulo diz que Deus deixou para que nós andássemos nas boas obras. O mundo anda na má obra. O mundo também faz as obras más. Agora nós temos que deixar obras boas. Por quê? Nós somos filhos de Deus. E a Bíblia diz que é para nós imitar a Deus como filhos amados. Que maravilha! Glória a Deus! Medita nessa palavra. Nunca vi o justo desamparado. Não, Deus não desampara os seus, não. E nem a sua descendência mendigar o pão. E nós provamos aqui na Bíblia dessa mulher. Chegou, contou para Eliseu o fato que aconteceu, pronto, o milagre aconteceu, sabe por quê? Porque os filhos eram descendência do homem que tinha morrido, mas o homem temia a Deus, era discípulo dos profetas, filho dos profetas, mas temia a Deus, não era só isso. Tinha temor de Deus. E a sabedoria começa em temer a Deus e guardar os mandamentos, que é o dever de todos os homens. Que Deus em Cristo abençoe, medita nessa palavra. Então não fica preocupado, nunca vi um justo desamparado. Eu fui moço, agora sou velho, diz Davi. Mas nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Se nós tivéssemos tempo, nós ia falar de muitos outros acontecimentos na Bíblia Sagrada. Sobre a descendência não mendiga, não, aleluia. Porque os pais, os primórdios, plantou e agora eles vêm colher. Que Deus em Cristo abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.